Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração de todos os irmãos. Que nessa noite cada um de nós recebamos as bênçãos celestiais e a alegria do Espírito Santo. É sempre um privilégio, amados irmãos, estarmos reunidos com a igreja. E nestes tempos finais precisamos valorizar cada momento que nós temos de ter comunhão com o Senhor e de ter comunhão com os irmãos. Os tempos vão piorar, irmãos. E cada vez mais vai ser mais desafiador nós seguimos o Senhor. Mas o Senhor já venceu o mundo. E Ele nos capacita a seguirmos firmes, sendo guiados por Ele. Esse hino que nós cantamos, cada momento, me guia o Senhor, precisa ser a nossa realidade. O que vocês sentem, irmãos, em relação à tua vida? Será que nós conseguimos viver sem Deus? Ou será que nós temos um sentimento, uma necessidade? Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. A provisão que eu tenho vem de Deus. O sentido da minha vida vem do Senhor. Essas realidades básicas precisam permear a nossa vida. Não na teoria, mas em realidade. Hoje à noite nós vamos ver João capítulo 4, dando sequência em nosso estudo sobre o Evangelho de João. E aqui nós vemos um caso sobre como Jesus tomou iniciativa para se encontrar com uma mulher, para salvá-la e para levá-la à sua presença. E como ele interagiu com ela. João capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O contexto dessa passagem é que os samaritanos judeus não se associavam um com o outro. Os samaritanos eram um povo de uma mistura étnica, uma mistura espiritual, e eles não eram vistos como um povo com quem os judeus se relacionavam. Eles eram desprezados. Em 2 Reis 17, nós vemos que ali foi enviado para a região povos pagãos que se misturaram ali com os judeus e formaram um povo que tinha uma mistura. E até essa época não havia esse tipo de associação entre samaritanos e judeus. Tanto que a própria mulher samaritana reconheceu isso. No versículo 9, ela disse, depois de começar a interagir com o Senhor, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Então, dado o contexto humano e contexto histórico, por que Jesus foi e se encontrou com essa mulher? Jesus era judeu. Se fosse seguir a tradição, se fosse seguir aquilo que era devido e aceitável naquele contexto, ele não deveria ter passado ali, muito menos ter encontrado com a mulher e interagir com ela. Amados irmãos, o Senhor toma iniciativa e quebra barreiras para nos encontrar e nos salvar, a despeito da nossa circunstância. Independente da nossa condição, se o Senhor quer nos alcançar, Ele dá um jeito e nos alcança. Mesmo que nós sejamos como uma mulher samaritana, um povo excluído, um povo que era desprezado, mas Jesus tinha que passar ali
porque no seu propósito tinha a salvação dessa mulher. Se o coração de Jesus é assim, o nosso coração também tem que ser assim, irmãos. Será que nós desprezamos as pessoas? Será que nós, como, entre aspas, judeus espirituais, nos damos o direito de desprezar os samaritanos? Jesus não desprezou. Ele tomou iniciativa e se encontrou com essa mulher. Tanto que o Senhor foi o primeiro a falar. Perdão. Ele disse: dá-me de beber. Dá-me de beber. O Senhor era alguém que interagia com as pessoas. Para pregar o evangelho, nós temos que interagir com as pessoas. Certo? Como é que nós vamos levar a salvação para as pessoas se nós não interagirmos com as pessoas? Jesus tomou iniciativa. Ele falou: dá-me de beber, porque ele estava ali numa fonte. E o Senhor estava cansado. Ele estava cansado da viagem. Aqui nós vemos Jesus como um homem Deus, que tinha no seu plano salvar essa mulher, mas um homem cansado e um homem com sede. Às vezes você se sente cansado e com sede? Jesus sentiu cansaço e Jesus sentiu sede. Como é que pode isso? Deus, como homem, se sentindo cansado e com sede. Mas mesmo estando cansado, ele continuou na sua missão para poder salvar essa mulher. Irmãos, nós temos que entender o coração de Deus. Nós não podemos ter desculpas em nossa vida para não deixarmos Deus nos usar. Senhor, eu estou cansado. Deixa eu ficar quietinho aqui. Não quero falar com ninguém não, Senhor. Deixa eu descansar um pouquinho. O Senhor, mesmo cansado, conversou com a sua mulher porque ele queria salvar essa mulher. Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele estava sozinho ali. E aí a mulher comentou sobre a questão dos judeus não se darem com os samaritanos. E aqui, no versículo 10, o Senhor falou algo tremendo. Ele disse: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui o Senhor mostrou já o que ele iria dar para ela. Ele estava se revelando a essa mulher. Se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, você pediria para ele te dar água viva. Irmãos, quando Jesus se revela, ele se revela como água viva. Como a fonte que sacia a nossa sede e tira a nossa morte. Você está passando por uma situação de morte, sabe que Jesus é a fonte de água viva. Você está com sede espiritual, Jesus é essa fonte a jorrar para a vida eterna. São verdades básicas que precisam mexer com a nossa vida. Por um lado, sentimos sede fisicamente. Esses dias está muito calor. Espero que todos estejam bebendo bastante água para manter hidratação. Mas até mais importante do que manter hidratação física é manter a nossa hidratação espiritual. Beber da água viva, que é Cristo como Espírito. E o Senhor começou a se revelar. Se você soubesse o que está te pedindo, você diria para ele: me dá água viva. Porque o contexto ali era um contexto de sede. Eles estavam ali numa fonte para poder tirar água para beber. Mas aqui o Senhor estava mostrando o aspecto espiritual. Nós temos que ter uma percepção espiritual e celestial daquilo que é importante, irmãos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aqui eu lembro um pouco da passagem de Nicodemos, né? O Senhor estava falando sobre a regeneração, sobre o aspecto espiritual, e Nicodemos estava pensando no aspecto físico. Mas como é que, sendo velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Nós vimos
mensagens das semanas anteriores que falavam sobre isso. Aqui a mulher ainda não tinha entendido. Aqui ela estava falando, mas como é que é? O poço é fundo. Como é que você vai tirar essa água viva? Aí ela já voltou para tradição religiosa, né? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Nós também somos assim, irmãos. O Senhor quer se revelar a nós, Ele quer nos dar Ele mesmo, e a gente fica argumentando baseado em nosso entendimento humano. Na nossa história, a gente se fundamenta na tradição, mas o Senhor queria mostrar algo diferente para ela. Versículo 13. Perdão. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos ler de novo esse versículo, 14. Aquele... Esse versículo, irmãos, tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Quando nós bebemos do Senhor como Espírito, nós não temos mais sede. E é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você tem bebido? Ou será que só sabemos que tem uma fonte viva? Nós temos visto sobre praticar a palavra, não é verdade, irmãos? Nós corremos o grande risco, irmãos, na vida da igreja, de sermos excelentes conhecedores da palavra. Mas se eu e você não praticarmos a palavra no nosso dia a dia, fica só no conhecimento. E nós continuamos tendo sede. Nessa noite, o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer dar essa água que vai te satisfazer para sempre. Por um lado, sim, aqui tem a ver com a nossa salvação. Quando nós cremos no Senhor, nós ganhamos a vida eterna. Só que também podemos aplicar no nosso dia a dia, quantas vezes, por falta de busca espiritual, começamos a ficar sedentos e a gente busca outras fontes de águas que não são do Espírito. E a gente fica com mais sede ainda. Pois o Senhor nos mostra que Ele mesmo é essa fonte a jorrar para a vida eterna. Precisamos ter um desespero para beber de Cristo, irmãos. Permanecer em comunhão com o Senhor. Clamar pelo Senhor no dia a dia. Invocar o nome do Senhor. Dizer, Senhor Jesus, eu quero beber de Ti. Aprender a louvar o Senhor. Aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Aprender a ter gratidão em nosso coração. São maneiras da gente beber dessa fonte de água viva, exercitando a nossa fé. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Abundância. Sem gotejamento por medida, o Espírito flui de maneira abundante. Irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus. Você pode acessar essa água viva? Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã? Você pode testificar, eu estou satisfeito, plenamente satisfeito, porque estou bebendo de Cristo. E a minha vida está transbordando desta água viva que traz tudo aquilo que Deus é na eternidade. Mas o Senhor quer que nós experimentemos isso, irmãos. Ele estava tentando mudar a mente dessa mulher. Mudança de mente, arrependimento. Aí a mulher começou a ficar interessada.
Até então a mulher estava argumentando, né? Será que você é maior que nosso pai Jacó? Mas como é que você vai pegar essa água viva do poço? Aí Jesus se mostrou como essa fonte a jorrar para a vida eterna, e ela falou: Senhor, dá-me dessa água. Irmãos, um princípio básico espiritual, nós temos que pedir para o Senhor aquilo que nós queremos. Nós temos que pedir para o Senhor aquilo que Ele quer nos dar. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Tomar posse de tudo aquilo que nós temos nas promessas de Deus na Bíblia. Temos que usar nossa fé, irmãos. Às vezes parar de ficar apenas raciocinando, tentando achar maneiras de explicar porque as coisas estão como estão, e falar: Senhor, dá-me de beber. Eu quero essa água, não sei bem como é que vai ser, não estou entendendo muito, mas eu quero beber dessa água. Eu vejo meus filhos que estão aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Estão aprendendo a falar, estão aprendendo a colocar roupa, tirar roupa sozinhos, estão aprendendo a escovar o dente, estão aprendendo a comer. Irmãos, como é que se aprende? Fazendo. No começo vai ser meio complicado, não vai ser exatamente da maneira que tem que ser. Então, irmãos, na vida espiritual também, nós vamos aprender fazendo. Nós vamos aprender invocando o nome do Senhor, nós vamos aprender orando, vamos aprender tendo comunhão, vamos aprender lendo a Bíblia, vamos aprendendo orando pelas pessoas, vamos aprendendo a testemunhar da nossa fé em Cristo para os colegas do nosso trabalho. Mas tem que começar, irmãos. Nós temos que dizer: Senhor, dá-me de beber. Quando nós bebemos, experimentamos, nós podemos também transmitir essa alegria para outras pessoas também. Nós temos que crer, irmãos, de que quando nós tocamos em Cristo, as pessoas também podem tocar em Cristo por meio de nós. E essa mulher depois ela foi e levou a cidade inteira ali para ter uma experiência pessoal com Cristo. E você também pode ter essa mesma experiência. Ela ainda estava mais ou menos entendendo, né? Para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda estava pensando que era água física, né? Mas tudo bem, ela começou. Aí o Senhor começou a conversar com ela sobre a vida pessoal dela. Irmãos, quando nós começamos a interagir com o Senhor, e Ele se revela a nós como essa pessoa maravilhosa que nos satisfaz, nós não ficaremos intactos. Ele vai começar a trazer a luz sobre a nossa vida. Se você quer um encontro com Jesus e não quiser ser tocado na tua pessoa, desculpa, mas sempre que Jesus se encontra com você, Ele vai tocar alguma coisa da sua vida. E aqui ela falou: chama teu marido. Vai, chama teu marido. Será que o Senhor não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Deus é onisciente. E a mulher respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Olha o tom de voz do Senhor aqui. O Senhor não estava condenando a mulher. Ele estava citando fatos para sensibilizar a consciência da mulher. Porque o Senhor é aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados. E quando Ele vem como Salvador, Ele nos mostra os pontos da nossa vida que estão errados diante de Deus, para que nós enxerguemos isso diante da palavra de Deus. Ele citou fatos. Ó, você teve 5. E esse aí não é teu marido. Aí a mulher começou a aprofundar a experiência dela a partir do versículo 19. E ela falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Aqui você sabe sobre minha vida, então você está profetizando. Mas veja aqui o que a mulher começou a dizer. Ela começou de novo a voltar para a questão da argumentação religiosa de onde é o lugar certo de adorar. Irmãos, na nossa vida, quando o Senhor se encontra conosco,
Ele começa a nos mostrar, questão do nosso viver, qual é a nossa atitude. Começar a pregar para o Senhor qual que é o lugar certo para adorar? Ou nós falamos, Senhor, realmente, eu tive 5 maridos, e esse aqui não é meu marido. Mas, e agora, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, Senhor, me salva. Isso aqui é para nós, irmãos, não é para condenarmos essa mulher, porque nós somos exatamente como essa mulher é, cheio de argumentação, isso é natural da nossa vida. Quando nós temos um pouquinho de conhecimento, a gente já quer argumentar e querer escapar das situações mostrando o que nós sabemos. Irmãos, diante de Deus nós não sabemos nada. Diante do Senhor, nós devemos falar, Senhor, eu preciso de Ti. Me salva, Senhor. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Queria fazer um paralelo prático. Irmãos, nós muitas vezes somos muito cheios de si, cheios de conhecimento, cheios de explicações. Essa mulher, bem provavelmente era desprezada na cidade, era uma pecadora conhecida, já tinha 5 maridos pelo histórico dela, ela estava ali sozinha, possivelmente fugindo das pessoas ali. Mesmo assim, ela queria pregar para Jesus sobre o lugar de adoração. Irmãos, nós somos assim, irmãos. A gente quer mostrar que nós sabemos, mas o Senhor teve paciência com ela. E aí Ele revelou questões muito profundas para a nossa vida. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos ler o 23 e 24 junto, irmãos? Mas vem a hora... Amém. Esses versículos são chaves para a nossa vida. Aqui o Senhor estava mostrando que a questão de adoração não é um lugar físico. É se estamos em espírito ou não. Se estamos em verdade ou não. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Cristo, como a palavra, é a verdade. E quando estamos em espírito, o Espírito de Jesus Cristo habita em nosso espírito. Aí é o lugar de adorar a Deus. Podemos estar no salão de reuniões da Igreja Uberaba com os irmãos e podemos adorar a Deus. Podemos estar andando na rua, podemos adorar a Deus. Podemos estar passando por uma tremenda dificuldade e estamos adorando a Deus. Podemos estar sozinhos, numa viagem longe de todo mundo, sem nenhum irmão por perto, e podemos estar adorando a Deus. Adorar a Deus não é questão do lugar físico, mas é questão do lugar espiritual onde nós estamos. Assim como podemos estar no meio de uma comunhão da igreja e não estar adorando a Deus. Porque se nosso coração não estiver voltado a Cristo, nós não estamos adorando a Deus. Adoração é uma questão de realidade espiritual. Não é questão se está num lugar físico ou em outro lugar físico. Não é questão de estar naquele monte de Samaria ou se está em Jerusalém. E aqui o Senhor já estava mostrando a mudança da antiga aliança para a nova aliança. Obrigado. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha a questão do mandamento de Deus sobre o lugar físico. Mas no Novo Testamento o Senhor estava mostrando que era tudo diferente. É uma questão de onde eu estou espiritualmente. Em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. E a mulher falou: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí o Senhor falou: eu o sou. Esse Messias sou eu. Esse Cristo sou eu. Eu que falo contigo. O Senhor estava mostrando: esse aí sou eu. Olha que privilégio. Essa mulher conhecia tudo sobre onde deveria se adorar, sabia que viria o Messias, e o próprio Messias estava conversando com ela ali, irmãos. Esse é o nosso maravilhoso Jesus Cristo. Quando se encontra conosco, Ele traz realidade de tudo aquilo que é conhecimento. Ele transforma a palavra em vida para nós. Nós sabemos que depois a mulher teve uma experiência muito forte, tanto que ela levou outros para se encontrarem com Jesus. Eu queria agora entrar em alguns exemplos de adoração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa adoração? Adoração é uma entrega total a Deus. É dizer que Deus é o nosso Senhor. Ele tem direito sobre a nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer que Ele tem direito sobre a nossa vida. É Ele que manda. O Senhor não manda no servo? Ou será que nós dizemos Senhor apenas como um pronome de tratamento? Não. O Senhor é o dono da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. Nós temos que reconhecer quem é nosso Deus. Em Mateus 4,10, quando Satanás estava tentando o Senhor no deserto, ele tentou o Senhor na última, terceira tentativa. No versículo 8 fala: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Hoje, o mundo jaz no maligno. E todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor estão sob domínio de Satanás. E eles estão diretamente ou indiretamente adorando a Satanás. Quem ama este mundo está escravizado por Satanás. Então a questão de adorar, de reconhecer quem é o nosso Senhor, quem é nosso dono, é muito importante, irmãos. Jesus foi tentado pelo príncipe deste mundo, dizendo, o príncipe deste mundo disse: olha, tudo isso te darei, todos os reinos e toda a glória deles, se você me adorar. Adoração é uma questão crítica na nossa vida. Quem estamos adorando? Será que nós amamos os reinos deste mundo e a glória deles? Irmãos, eu digo para mim, antes de eu dizer não, eu preciso pedir para o Senhor me iluminar. Porque na minha vida, provavelmente, eu amo sim algumas coisas deste mundo. E às vezes eu deixo de adorar a Deus e adoro alguma coisa no mundo. Porque eu amo mais este mundo que eu amo o meu Senhor. Isso é prático, irmãos. E Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito. A importância de nós conhecermos a Bíblia. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse é um mandamento fundamental. Isso aqui vem dos 10 mandamentos, né? Nós não podemos adorar ninguém, nada que não seja o próprio Deus. A questão da idolatria, não ter falsos deuses, não idolatrar. O que é idolatria? É quando substituímos Deus em nossa vida por algo que não é Deus para ser o nosso objeto de culto. E aqui não necessariamente quer dizer que tem um ídolo físico na sua casa, que você vai lá e baixa a cabeça, mas no seu coração pode ter coisas que você adora, que tiram Deus do foco do seu culto, da sua adoração. Eu quero mostrar 3 exemplos do Antigo Testamento e 3 exemplos do Novo Testamento envolvendo a questão de adoração. Gênesis 22, 5. Aqui é um dos
momentos mais difíceis da vida de Abraão, o pai da fé. Os irmãos sabem da história como foi difícil que ele conseguisse um descendente dele mesmo, de Sara, para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele. Ele tentou dar um jeitinho ali com Ismael. Sabemos que só deu problema, e até hoje os filhos de Ismael dão problema para o povo de Israel. E esse filho, Isaac, que Deus deu para ele milagrosamente, Deus pediu para Abraão sacrificá-lo. Isso é no mínimo incoerente, não é, irmãos? No mínimo incoerente. Deus operou um tremendo milagre na vida deles. Na sua velhice e na velhice da sua mulher, Deus deu Isaac para eles. E agora Deus fala para sacrificá-lo. Não vou ler todo o contexto, mas versículo 5 de Gênesis 22. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui é uma entrega total a Deus e é uma confiança plena em Deus. O mesmo Deus que fez a promessa, que deu milagrosamente esse filho, estava pedindo que Abraão sacrificasse o filho. E Abraão prontamente obedeceu. E o contexto dessa passagem é que Abraão adorou o Senhor. Como é que você adora a Deus numa situação dessa, irmãos? Vamos olhar do ponto de vista humano. Se fosse eu, no mínimo estaria argumentando com Deus, explicando por que não daria. Senhor, esse filho foi você que deu para mim. Como é que fica a tua promessa? Como é que fica a tua palavra? Abraão creu e obedeceu e adorou. Porque ele sabia que o Senhor era a fonte de tudo. E que Deus iria cumprir a promessa. E ele confiou no Senhor. Irmão, se nós temos um dono, que é o Senhor, que é o Deus da nossa vida, vamos adorá-lo, mesmo em situações impossíveis. Mesmo em situações totalmente incoerentes na nossa mente, nós temos um Deus em nossa vida. Vamos adorá-lo. E sabemos que Deus providenciou uma tremenda libertação. Isaac viveu e depois gerou uma descendência, Jacó e assim por diante. E nós estamos aqui por causa dessa prova de fé de Abraão. Por causa da adoração de Abraão, eu e você estamos aqui. Porque o Espírito prometido chegou a nós, porque Abraão, naquele contexto, foi fiel ao Senhor. E depois o Evangelho chegou aos gentios, mas teve o primeiro ali, que foi o patriarca Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Mesmo em situações impossíveis, adore o Senhor. Entrega a Ele a sua vida e confia nele. Ele tem direito sobre a nossa vida. Jó 1:20. Se tem alguém que talvez teria um direito a reclamar, seria Jó, não é verdade? E sabemos que na argumentação dele, ele disse várias coisas. Mas a primeira reação de Jó, depois que aconteceu tragédia após tragédia, que ele perdeu tudo, qual foi? Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, Jó era íntegro. Deus tinha falado para Satanás que Jó era íntegro. E a integridade dele se manteve nessa situação. Ele perdeu tudo. Ele adorou a Deus. Porque Jó sabia que Deus era Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus é Deus e Ele é muito bom em ser Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos adorar o Senhor. Claro, nós temos nossas súplicas, nós temos nossas angústias e devemos apresentar a Deus, mas jamais perder o espírito de adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é nosso dono. Josué 5,14. Josué foi o sucessor de Moisés, certo?
E Deus falou para Josué ser forte e corajoso. Por quê? Bem provavelmente Jó não era forte e corajoso. Se Deus fala para você ser alguma coisa é porque está faltando alguma coisa, não é verdade? E depois de Josué ter cruzado o Jordão, antes de entrar na conquista da primeira cidade, que era Jericó, Josué adorou o Senhor. 5,14. Depois que apareceu um homem que trazia na mão uma espada nua, Josué perguntou para ele: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército de Deus. Sou príncipe do exército de Deus e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao teu servo? Em situações de missão espiritual que Deus nos dá, nós também precisamos adorar o Senhor. Em situações de desafios tremendos, em que nós estamos no sentido inseguros, estamos no sentido incapazes, mas Deus nos deu uma missão, nós precisamos adorar o Senhor. Porque só o Senhor é capaz de nos conduzir. Cada momento me guia o Senhor. Isso não é muito bom, irmãos. Deus deu uma missão para você. Para Josué, Deus deu a missão de conquistar a boa terra, para dar sequência no que Deus tinha prometido. E na sua vida, qual é a missão que Deus deu para você? Adore o Senhor. Assim como Josué, adore o Senhor. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te fazer cumprir a vontade dEle, e os muros de Jericó vão ruir. Mas começa com a tua adoração. Começa com o teu reconhecimento de que você tem um Deus na sua vida e que você precisa dEle. Agora, 3 exemplos do Novo Testamento. Aqui são situações difíceis também. Mateus 8:1 e 8:2. Situação de lepra. Situação de insensibilidade espiritual. Quando você não sente mais nada, ou você está com algum sentimento contrário ao Senhor, mas você quer mudar. Você sente um clamor interior. E você diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aqui é interessante que diz que o leproso se aproximou, adorou, e depois ele pediu para o Senhor. A adoração veio primeiro. Reconhecer quem é Deus. E que Deus é capaz de curar essa lepra. Se você quer ser curado, primeiro adore o Senhor. Adorar não é agradecer o Senhor depois que Ele nos abençoe, irmãos. Adorar é dizer que eu tenho um Deus independente se eu vou ser curado ou não. Porque Deus é Deus em minha vida. Se quiseres, e se Deus não quiser? Mas aqui, Deus queria, e Ele ficou limpo. Vamos adorar o Senhor. Quer ser curado? Começa adorando o Senhor. Está com lepra? Começa adorando o Senhor. E pede: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Purifica a minha vida, Senhor. E Jesus diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus nos cura. Jesus nos cura. Mateus 9:18. Outra situação muito difícil, irmãos. Aqui é Jairo, né? Que era um chefe. Enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. A filha já tinha morrido e ele adorou a Deus. Minha filha morreu, mas ele adorou a Deus antes. E Jesus ressuscitou a filha dele, irmãos. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço diz: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Quais são as situações de morte na sua vida? Adore a Deus. E Deus pode trazer ressurreição para a sua vida. Mas adore a Deus primeiro. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é circunstancial, é realidade espiritual. Você vê que todas essas circunstâncias, alguns mais difíceis, outros menos, mas todos envolveram reconhecer que nós temos um Deus em nossa vida.
E a partir da nossa adoração, Deus tem como agir, irmãos. Primeiro interiormente, depois Deus também pode mexer nas circunstâncias, mas a adoração não pode ser apenas circunstancial, tem que ser uma realidade perene em nossa vida, irmãos. E para completar o terceiro exemplo, Mateus 15, 25. Outra filha, né? Uma mulher cananeia, não era do povo judeu. No versículo 22 falou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 25, depois que o Senhor falou: não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa aqui foi insistente. Ela não aceitou a resposta inicial do Senhor. Adorou, insistiu, até que a fé dela teve efeito e o Senhor libertou essa menina, essa filha dela, do demônio. Às vezes temos que insistir, irmãos. Nessa situação, Jesus falou: olha, não foi enviado, senão a casa de Israel. Ela adorou, insistiu e Deus atendeu a oração dessa mulher cananeia. Irmão, se nós somos sérios com Deus, Deus também nos leva a sério. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Cristo em nosso espírito nos conduz a adorar a Deus. Para finalizar, a nossa dependência do Espírito é fundamental quando estamos orando. Tanto que em Romanos 8,26 fala que não sabemos nem como orar. A adoração também está vinculada à nossa vida de oração, irmãos. Porque nós conversamos com Deus por meio da oração. E adorar é nós interagirmos com Deus partindo de uma realidade interior que eu sei quem é o meu dono. Eu sei quem é Deus em minha vida. 8,26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Declare a tua fraqueza diante do Senhor. Eu sou fraco. Eu não sei nem orar como convém. De novo, humildade. Se eu falo, eu sei orar, eu sei adorar, eu tenho tantos anos de vida da igreja, eu preciso ensinar para os irmãos como adorar. Irmãos, isso é altivez. A nossa experiência muitas vezes tem que ser: Senhor, eu não sei nem como orar. Me ensina como orar. Espírito Santo, intercede por mim, me ensina como orar, porque eu não sei nem como orar. E me ajuda nas minhas fraquezas. E aí o Senhor sonda nosso coração. E o Senhor conecta a nossa mente à mente dele. E a vontade dele começa a mexer com o nosso espírito. E nós começamos a orar de acordo com a vontade de Deus. E aí nós enxergamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A morte de uma filha, um demônio que entrou na filha, um pedido impossível de Deus, uma situação de lepra, uma missão tremenda em que nós estamos nos sentindo inseguros. Em todas as situações, irmãos, inclusive a de sofrimento, como Jó, vamos ter um espírito de adoração. Adoração não é, acho que o Miguel falou isso na palavra, não é apenas erguer as mãos e olhar para os céus e bendizer a Deus. Isso também pode fazer parte da nossa adoração, mas é mais profundo do que isso, irmãos. É nós reconhecermos que nós temos um Senhor. E nós usarmos o nosso espírito para conversar com Deus e deixar Ele mexer com a minha vida, para que Ele faça a vontade dEle na minha vida e faça a vontade dEle na sua vida. Ele tenha liberdade para operar por meio de nós, porque nós somos servos dEle. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos seus filhos. Essa mulher pecadora, depois que ela teve um encontro com Jesus, no qual Jesus revelou um aspecto tão fundamental sobre Deus ser Espírito, e sobre a adoração em espírito e verdade, ela influenciou uma cidade inteira e conduziu muitos a Cristo. Uma mulher
teoricamente desqualificada. Não era da nata da sociedade, mas Jesus se revelou a ela. E Jesus usou ela. E Jesus quer te usar. Jesus quer te salvar. Jesus quer que você o adore em espírito e em verdade. E você pode ser curado, você pode ser transformado, e você pode ser usado para influenciar uma cidade inteira. Nós temos que ter um encontro com Jesus. Jesus vem atrás da gente, mas a gente também tem que interagir com ele. Você imagina se essa mulher foge de Jesus? Jesus chega lá, dá-me de beber e fala, não posso, deixa eu ir embora. Ela interagiu com Jesus. Conversem com Jesus. Orem, tenham comunhão, leiam a palavra. Comecem a fazer, que nem meus filhos, eles não sabem comer direito, derruba tudo. Depois tem que mandar o Baruco, meu cachorro, limpar o que eles derrubam. Mas eles estão aprendendo a comer. Aprendam a comer espiritualmente falando, irmãos. Nós temos que ser obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Verdade também tem a ver com o quanto da Bíblia é a minha realidade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas isso é outra mensagem. Que nessa noite o Senhor renove nosso coração, irmãos. Desculpa, eu tossi algumas vezes aqui, mas espero que o Espírito tenha sido transmitido apesar da limitação física. Que o Senhor nos conduza, irmãos. Fazer uma oração. Vamos ficar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é aquele que toma iniciativa para nos encontrar. Assim como a mulher samaritana, nós muitas vezes estamos numa situação difícil, mas o Senhor nos amou e o Senhor vai se encontrar conosco no poço de Jacó. E o Senhor começa a falar conosco. Nós começamos a argumentar tantas coisas, mas no final o Senhor se revela a nós como essa fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor nos mostra que Tu és o Espírito que dá vida. E nós devemos adorar a Deus Pai em espírito e em realidade, em espírito e em verdade. E nós somos gradativamente curados, transformados e salvos. E nós também queremos ser usados pelo Senhor. Senhor, que cada irmão e cada irmã nessa noite tenha recebido algo que possa mudar a realidade espiritual, para a glória do Senhor, para benefício do Teu corpo, e para que o Teu Evangelho do Reino seja pregado a todas as nações. Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti. Senhor, confessamos nossas fraquezas, precisamos do Teu Espírito para nos ensinar como orar. Nos leva a adorar, reconhecendo que Tu és tudo em nossa vida. O Senhor tem direito sobre nossa vida. Queremos Te amar, queremos ter a paz que vem de Ti, queremos ter essa água viva todos os dias da nossa vida. Nós queremos aprender a beber de Ti. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Senhor, cura, acolha, fortalece, restabeleça, transforma. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nos lembramos da reunião de Evangelho amanhã. Senhor, opere a salvação na vida dos nossos convidados. Nós somos Teu, Senhor. Nos guarda na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te adorar. Amém. Amém.